O versículo 11 diz assim: revestivos de um pouco da armadura de Deus. É assim não? De como é que está na sua Bíblia aí? Revestivos de toda a armadura do pastor. Não. Toda a armadura de Deus. São detalhes importantes que estão no texto. Revestivos de toda a armadura, não é minha, não é sua, não é do vizinho, não é do homem mais espiritual da terra. A armadura é de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: porque nós não temos que lutar contra o sangue, contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, aqui vem a razão de ser do tema os intocáveis. Portanto, tomai, e aí ele vai repetir, toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E aí ele vai dizer quais são os itens dessa armadura. Estais, pois, verso 14, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçado os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos. Queridos irmãos, queridos jovens, cada sexta-feira que está por vir deste mês, excetuando o último, que não vai ser na última sexta, a gente vai fazer no último sábado à noite, neste mês, mas todas as sextas estaremos estudando os itens dessa armadura. E eu quero convidar você a estar aqui para, comigo, desbravar a importância de cada um destes itens da armadura, para que você possa se tornar um intocável, para que o inimigo nunca tenha acesso à sua vida, para que você seja sempre vencedor. E, querido jovem, para começar, eu quero dizer para você que nós estamos em uma guerra. Ninguém vai para uma armadura, ninguém vai colocar toda uma armadura, todo um preparo, todo este arsenal para ir brincar. Paulo diz: o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, a couraça da justiça. Você veste isso para quê? Para jogar a bola? Você está em uma guerra. Nós estamos em uma guerra. E é por isso que, na abertura desta segunda temporada, eu quero começar falando de alguém e de uma história muito interessante, uma história real. E nós vamos extrair lições importantes dessa história, que fala sobre guerra, que fala sobre batalha, e a partir do próximo encontro, então, estaremos estudando cada um destes itens, como disse, da armadura divina. Eu já vou colocar, então, para você poder assistir. Preste bem atenção. Não posso ficar aqui enquanto todos lutam por mim. Você não é todo mundo. As pessoas costumam fazer as coisas no impulso, sem pensar, que nem esses idiotas aqui fizeram. E os soldados que vivem porque são capazes. Você não é. Você precisa sentar e orar para tudo. Olha para você, está fazendo isso agora. Eu já vi pés de milho com físicos melhores. Se tem um problema, você deve ser o problema. Não tenho problema nenhum em usar o uniforme, saudar a bandeira e cumprir o meu dever. Eu só não carrego arma nem tiro vidas humanas. Veja o soldado Doss. É um objetor de consciência. Então eu imploro,
Não esperem que ele salve vocês no campo de batalha. E se fosse atacado? Desse jeito. Eu podia ter matado ele. Podia sim. Assassinato é o pior de todos os crimes. E tirar a vida de outro homem é o pecado mais abominável aos olhos do Senhor. Você sente que a maioria das pessoas considera você um maluco? Eu sou diferente, eu sei disso, mas... eu não vou fingir ser algo que eu não sou. Eu sou o que eu sou. Você é solitário? Parece solitário. Ele não quer trabalhar aos sábados, Senhor. Bom, sábados... eu sou adventista do 7º dia, então... sábado é o meu dia sagrado, por isso eu não posso trabalhar. Eu acho que isso não é um problema. O que acha, sargento? É só a gente pedir para o inimigo não invadir aos sábados, porque o soldado Doss precisa orar. Tá bom. Foi sua mãe que te criou? Eu a conheci. Ela me deixou no orfanato aos 5 anos. Nunca mais a vi. Aprendi cedo a odiar. E aprendi a julgar mais rápido ainda, e te julguei errado. Tô ouvindo! Puxa logo esse gatilho! E foi por isso que eu prometi a Deus que nunca mais tocaria numa arma. E também não te daria a minha, porque você é louco. Por que você ainda tá aqui? Por favor, Doss, não me deixa. Doss, por favor, não me deixa. Eu tenho filhos. Por favor, não. Por favor, não me deixa. Eu não vou a lugar algum! Eu vou te levar pra casa! Você tá comigo, Ralph, tá bem? Eu vou te levar pra casa! Esse aqui é prioridade! Prioridade? Já ouviu falar em triagem? Ele vai morrer antes de descer. Você não tem certeza! Desce ele agora! Tá bem? Só o que eu via era um garoto magrelo. Eu não sabia quem você era. Você fez mais a serviço do seu país do que qualquer outro faria. E eu nunca errei tanto em relação a alguém na minha vida. Espero que um dia possa me perdoar. A gente vai subir lá de novo amanhã. E eu sei que amanhã é seu dia sagrado, Desmond. A maioria aqui não crê nas mesmas coisas que você. Mas eles acreditam demais no quanto você acredita. O que fez naquele cume não é nada menos do que um milagre. E eles querem isso. E não vão querer subir sem você. Qual é o motivo da demora, capitão? Devia ter começado o ataque há 10 minutos. Estamos esperando, senhor. Esperando pelo quê? O soldado Doss terminar de orar por nós.
Vai pra casa, Desmond. Conquistamos o comi. Espera! Desmond! Desmond. Vocês assistiram um resumo de um filme muito conhecido desse jovem? Eu tenho certeza que a maioria, se não todos, assistiram. Em português, o nome do filme Até o Último Homem, em inglês, Hacksaw Ridge. Conta a história, Hacksaw Ridge conta a história de um jovem adventista do sétimo dia, que durante a Segunda Guerra Mundial se negou a pegar em armas para matar os seus inimigos. Aqui está a foto real dele. Esse aí é o Desmond Doss. Há um livro que foi escrito contando a história dele que virou filme. E um filme que ficou bastante conhecido, principalmente pela sua bravura, pela sua coragem, mas, acima de tudo, pela maneira como Deus atuou através desse jovem. Eu queria trazer para vocês algumas curiosidades acerca desse filme, Hacksaw Ridge. E a primeira é que ele recebeu 6 indicações ao Oscar, ficou 12 horas, na realidade, o Desmond Doss, ele ficou 12 horas ali em cima daquela montanha. Ele salvou 75 pessoas. Não mostra no filme, mas ele levou um tiro no braço esquerdo e ele se arrastou por mais de 300 metros. E aqui eu acho a parte mais fantástica, é que relatos pós-guerra e os curativos americanos foram vistos, curativos americanos em soldados japoneses feridos. Ele estava lá em cima e estava salvando as pessoas, e estava carregando americanos e descendo americanos, mas depois que acabou a guerra, os japoneses estavam também recolhendo os seus e viram vários soldados japoneses com curativos americanos. Quem tinha feito? Desmond Doss. Ele não escolheu quem ele iria salvar. Quem estivesse ao seu alcance para ser salvo naquela guerra, ele salvaria. E ele salvou amigos e inimigos também. Há um episódio que não está no filme, mas aconteceu. Ele contou que em um dado momento, em que estava ali em cima, salvando pessoas, de repente um soldado japonês parou em frente a ele, levantou a arma e atirou, mas a arma ficou emperrada. E o rapaz tentou outra vez, e a arma continuou emperrada, e não conseguiu matar Desmond Doss, então ele saiu correndo. A história desse jovem tem muitos detalhes e muita coisa que daria para a gente explorar durante a noite inteira, mas eu queria separar 5 lições incríveis deste filme, desta história deste rapaz. Vocês que acompanharam, vocês que viram, vocês que conhecem a história deste jovem adventista, perceberam que desde cedo a sua mãe lhe ensinou o caminho certo, mostrou a palavra de Deus, disse para ele quais eram os princípios e valores que ele deveria ter em sua vida, o que norteou todas as suas decisões futuras. E Desmond Doss foi para aquela guerra física, mas ele não estava armado com as armaduras dos soldados americanos. Havia uma outra armadura, queridos jovens, muito mais especial. Havia uma outra armadura, muito mais protetora. Havia uma outra armadura que Desmond Doss estava usando naquele lugar. E que fez com que ele não apenas saísse de lá vivo, mas salvasse muitas pessoas. Sabe qual era a armadura que Desmond Doss usava? A armadura de Deus.
Se você assistiu o filme, se você leu o livro, se você conhece a história, sabe, Desmond Doss não ia para lugar nenhum sem a sua Bíblia. A espada do Espírito estava sempre ali. E eu digo uma coisa para você. Desmond Doss tinha um baita de um escudo da fé. Porque eu vou mentir para vocês não, irmãos. Eu não sei se eu teria coragem de subir naquele negócio e ficar no meio daqueles tiros, tiro para cá, tiro para lá, granada para cá, para lá, e eu ali só tentando descer as pessoas por aquela muralha abaixo. Ele conta que a sua mão praticamente ficou em carne viva enquanto ele estava descendo. Os soldados aqui embaixo simplesmente perguntavam o que está acontecendo, que toda hora desce pessoas. E ele disse, tem um soldado lá em cima que está fazendo isso, é o Desmond Doss. E não parava de descer. Ali diz que ele salvou 75, mas é porque esta é a conta oficial, tá? Na extraoficial, dizem que passou de 150. Na extraoficial, é que eles só contaram aqueles que desceram. Mas ele salvou muitos outros lá em cima também. Primeira lição que eu gostaria de falar para você, querido jovem, preste atenção, continue firme com a palavra de Deus. Você viu aquela cena em que ele chutou a granada e de repente colocaram ele numa maca para ele descer, você já fez muito, e enquanto ele já ia descer, alguém veio correndo e trouxe para ele a Bíblia. Veio correndo e trouxe para ele a Bíblia. A Bíblia era a sua arma. Naquela batalha, naquela guerra, ele não pegou em nenhum rifle, ele não pegou em nenhum revólver, ele não pegou em nenhum outro tipo de armamento, a não ser a palavra de Deus. E ele estava preparado para lutar. Querido jovem, continue firme com a palavra de Deus. Não abandone a Bíblia Sagrada. Segundo, não esqueça seus princípios. Quando foi questionado, você é um maluco, né? Você sabe que todo mundo olha para você como um maluco. Ele disse, eu sou um adventista do sétimo dia. Então agora a gente vai dar uma ligadinha aqui para os inimigos e dizer, pessoal, vocês não atacam aqui no sábado não, viu que o Desmond Doss vai orar. Podem fazer piada, podem fazer chacota. Eu sou adventista do sétimo dia. Nesse dia eu não luto, nesse dia eu não trabalho. Esse dia é entre eu e Deus. É um dia que eu separei para Ele. Ah, queridos, quantos de nós abrimos mão dos princípios quando as coisas apertam? Quando de repente o emprego ameaça faltar? Quando as contas se acumulam para pagar? E aí alguns de nós cedemos nesta batalha e dizemos, eu vou ter que trabalhar no sábado. Desmond Doss estava correndo risco de vida, mas ele disse, não. Eu sou um adventista do sétimo dia. Eu sigo a Bíblia Sagrada. Eu não trabalho no sábado. Quando chegaram para ele, dizendo que ele era um herói, que ele fez mais pelos Estados Unidos do que qualquer outro naquela guerra, que ele merecia os louros da vitória, as glórias humanas, ele disse, não fui eu, foi Deus. Querido jovem, nunca esqueça de dar toda a glória ao Senhor Deus. Nós não somos melhores, nós não somos bons. Nós estamos aqui para reconhecer quem é bom. E naquela batalha, usando a armadura de Deus, ele reconheceu, a armadura é de Deus, não é minha. E quando as pessoas chegaram e disseram, você é bom, você desceu várias pessoas, você é o forte, você é o corajoso, você é aquele que ficou lá em cima mais do que qualquer pessoa. Ele disse, não, foi Deus. Apenas um milagre. Querido jovem, dê glórias ao Senhor por tudo aquilo que Ele faz por você. Mas há algo que Desmond Doss sempre fazia, além de estar com a sua Bíblia.
além de acreditar as suas vitórias a Deus, ele sempre orava. Eu quero dizer uma coisa para você, querido jovem, nunca deixe de orar. Ler a Bíblia e orar, dever de todo cristão. Alguém certa vez perguntou para um pastor, o que é mais importante, orar ou ler a Bíblia? Resposta, o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? Para que ele possa voar. Quem lê a Bíblia e não ora, logo deixará de ler a Bíblia. A oração é a respiração da alma. Desmond Doss não saía para as batalhas, para a guerra, sem antes buscar a face do Senhor. Oração. Ore ao Senhor. Busque ao Senhor. Esta lição é importante. Jamais, nunca, abandone seus companheiros de batalha. E às vezes nós somos até vingativos. Há pessoas que nos fizeram mal, nos maltrataram. A tendência natural, qual é? Ele se deu mal, que se vire agora, não? Desmond Doss, na história dele, salvou aqueles que antes zombaram, maltrataram, bateram. Ele não deixou para trás. Nunca abandone os seus amigos, seus companheiros de batalha, mesmo que eles até mereçam. Mas a lição mais importante na vida de Desmond Doss, na história de Desmond Doss, esse episódio em Hacksaw Ridge, a coisa mais importante que eu considero nessa história, ele conta que em meio àquele caos, quando todos já tinham abandonado, quando todos já tinham deixado, Desmond Doss conta que ele desceu uma pessoa, desceu outra pessoa, ele parou de contar, mas enquanto ele estava descendo aqueles jovens, ele começou a fazer uma oração. Ele orava e dizia assim: Senhor, me ajude a salvar mais um, Senhor, mais um, só mais um, por favor, mais um, me ajude a salvar aquele, Senhor. E enquanto ele estava naquele lugar sombrio, à noite, a noite inteira, as balas unindo, as granadas, o único pedido de oração dele era: me ajude a salvar mais um. Esse é o sentimento que vai no coração de cada jovem que usa a armadura de Deus. Ele não usa a armadura para atacar, ele não usa a armadura de Deus para ferir, ele não usa a armadura de Deus para matar ninguém, ele usa a armadura de Deus para salvar mais um. Senhor, me ajuda a salvar mais um, só mais um, Senhor. Ele está sem forças, ele não aguenta mais, a mão está sangrando, me ajuda a salvar mais um. Se você é adventista do sétimo dia, e você enxerga o seu colega, o seu amigo, sofrendo, morrendo, perdido, e você não se sente incomodado, e não diz: Senhor, me ajude a salvar mais um, você não está usando a armadura de Deus. Eu quero desafiar você, jovem, nessa noite, a usar a armadura de Deus, e não se contentar em ver o seu amigo, o seu irmão, o seu colega de trabalho, o seu vizinho, seu parente dentro de casa morrendo sem conhecer Jesus Cristo. Eu quero desafiar você a orar ao Senhor e a dizer: Senhor, me ajude a salvar mais um.
mais um. Essa deve ser a nossa oração. Esse deve ser o objetivo máximo, o propósito máximo da nossa vida. Salvar mais um. É para isso que nós usamos a armadura divina. Foi para isso que Deus disse, através de Paulo, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Você usa essa armadura para salvar pessoas. Ao longo dessa semana, dessas próximas semanas, nós estudaremos sobre a espada do Espírito. Nós falaremos sobre a couraça da justiça. Nós falaremos sobre o capacete da salvação. Todos esses itens que devem ser usados por mim e por você para salvar mais um. Sim, querido jovem, nós estamos vivendo a última batalha que todos nós que nascemos no planeta Terra, mesmo sem escolher, já estamos envolvidos. Não temos a escolha de dizer assim, olha, eu não quero participar desta guerra. Você já nasceu nela, já está inserido nela. Você só tem que escolher de que lado você quer lutar. E aquele que diz, eu não quero lutar de lado nenhum, já escolheu um lado para lutar. Porque o muro não pertence a Deus. Eu vou ficar em cima do muro nesta batalha. Não há muros. Eu já contei uma história para vocês aqui. Mas diz uma lenda. Havia um rapaz em cima do muro. E de um lado do muro havia um demônio. E do outro lado do muro havia um anjo de Deus. E de repente o anjo de Deus começou a gritar e a dizer, por favor, pule para o meu lado, venha para o lado de cá. Aqui tem o céu, aqui tem a vida eterna, aqui é muito bom, aqui tem a salvação, venha para o meu lado. E começou a falar, e a chamar, e a insistir com aquele jovem em cima do muro. E o jovem dizia, interessante, mas você não vai falar nada? E o diabo do outro lado olhando para ele, o anjo aqui já me convidou para ir para o lado dele, que o céu, que é bonito, que é a salvação, você não vai dizer nada? Não vai me chamar para ir para o seu lado? Ele disse, não. Mas por que não? O muro é meu. Você já está do meu lado. Não há muros na batalha espiritual. Precisamos dizer de que lado nós estamos. E a forma de dizer isso é dizendo assim, Senhor, eu quero me revestir da tua armadura. Eu quero lutar ao teu lado. E na minha batalha diária, eu quero salvar mais um. Eu quero levar mais um para o céu. Eu não vou ficar feliz, eu não vou ficar sossegado, enquanto eu não levar mais um para o reino dos céus. Gostaria você de fazer este compromisso com o Senhor Jesus? Gostaria você de dizer, Senhor, me ajude a salvar mais um. Me ajude a buscar mais um. Se sim, eu gostaria de convidá-lo a ficar em pé para nós falarmos com o Senhor Deus em oração.